Quem não me conhece, eu sou a Diamante Silvone Lisboa e hoje a gente vai conversar um pouquinho, tá? Sobre alguns cuidados que a gente precisa ter e nós temos produtos na Acmos que nos ajudam, tá? A ter esses cuidados, que são os cuidados íntimos, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, deixa para fazer as perguntas no final, para poder a gente não perder muito o time, né, do assunto, tá bom? Então, anota aí para mim, alguém vai me ajudando se eu não conseguir ver as perguntas, para no final tá me passando, tá bom? Vocês acham que a gente já pode começar? Já tem um número, tem 32 pessoas já na sala. Eu acho que a gente pode começar, tá? Vamos ver aqui se eu consigo passar aqui. Isabela, é só pôr a setinha para frente? Clica na tela do computador que passa. Ah, tá. Então, pedindo a ajuda dos universitários aqui. Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre cuidados íntimos, tá? Com os nossos produtos da Acmos, tá bom? Bom, aí fala assim, nossa, mas cuidado íntimo com o Right Now? Sim, na verdade, quando a gente fala em cuidados íntimos, não é só externo, nós temos que ter cuidados internos também. E o Right Now nos ajuda com isso, tá? O Right Now, ele aumenta a nossa imunidade, tá? Eu brinco sempre que ele é o nosso 3 em 1, então ele ajuda também na questão do aumenta a nossa... se aumenta o nosso desejo sexual, então o que acontece? Nós ficamos com mais disposição, tá? Então, ele ajuda também na questão da gente querer se cuidar melhor, tá? Para estar compartilhando com o nosso parceiro ou nossa parceira, tá bom? Então, isso também é bacana, quando a gente tem uma libido, né? Boa, então a gente quer estar sempre se cuidando, e uma forma de nos cuidar também é tomar o Right Now, para a gente ter um estímulo sexual melhor, e é natural, tá? E hoje, eu estava pesquisando um pouco, e é um pouco assustador, com toda essa tensão que nós vivemos, porque a gente sabe que depois dos 40 anos, tanto a mulher, né, quanto o homem perde um pouco a libido, a mulher fica mais ressecada, né, então não tem tanto prazer na relação sexual, mas os homens também, depois dos 40 anos, ele perde um pouco a libido, até mesmo a ereção, tá? Então, às vezes, precisa fazer algum tratamento e tudo, e com o nosso Right Now, a gente sabe que não precisa e não faz mal nenhum, não tem nenhum efeito colateral. Tá, então, não vou explicar muito sobre o Right Now, mas aqui nas telas tem, que depois a gente pode estar compartilhando essas telas com vocês. Aqui fala tudo sobre mesmo o aumento do desejo sexual, tá? Então, eu quis entrar com isso, porque não adianta a gente fazer o tratamento só externo, nós precisamos também ter o tratamento interno. Então, não adianta nada a gente querer ter uma higiene todas, até mesmo quando a gente fala em uma higiene íntima, a gente pensa lá na questão da relação sexual, se a gente não tem libido, se a gente não tem prazer, tá bom? Então, vou passar aqui rapidinho, tá? Quais são os benefícios, tá? Para quem ainda não conhece, quem é novo ainda na Acmos, tá? Que para a mulher aumenta como tem um fluxo maior sanguíneo, então aumenta a libido da mulher. E é isso aí que a gente falou, que depois dos 40 anos, a mulher perde um pouco a libido. Só que em pesquisas que a gente estava olhando, isso está diminuindo, tá? Tem rapazes, às vezes com 35 anos, meninas mesmo com 30 e poucos anos, que já diminuíram essa libido, por conta do estresse mesmo da vida, né? Que a gente está vivendo tanto estresse, então diminui. Tá bom? Então, na mulher, aumenta a questão do fluxo sanguíneo no clitóris e na vagina como um todo, tá? Aumentando esse desejo sexual. E nos homens também, tá? Por conta do larginina, que é um precursor do óxido nítrico, tá? Que ajuda aí na questão de aumentar o desejo sexual, tá bom? E o nosso chá, hein? Por que a gente precisa de estar usando o nosso chá? O nosso chá Livitia, ele já é um detox natural, tá bom? Então, o que acontece quando a gente usa o nosso chá?
O chá, muitas pessoas pensam assim, ah, o chá é só para poder regular o intestino, e não é. O nosso chá, vai muito além do que só regular o intestino, tá? Ele promove a desintoxicação. E com isso, se você não está, pode olhar para uma pessoa que vai ao banheiro todos os dias, o que acontece com ela? A pele dela é mais bonita, tá? É mais sedosa, entendeu? Então, por quê? Porque ela está desenfesada, né? Ela não está com fezes. Porque as fezes, o que faz? Faz a pele da gente não ficar uma pele limpa, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, não preciso tomar esse chá porque eu já sou magra e meu intestino funciona todos os dias. Mas esse funcionar todos os dias não quer dizer que você não esteja intoxicado, tá bom? Então, o que a gente precisa? A gente precisa tomar o Livitia, sim, tá? Para quem tem um intestino que funciona todos os dias, tome uma chávena só por dia, tá? Agora, quem tem o intestino preso pode tomar mais de uma chávena, tá? Então, assim, o meu intestino era muito preso. Então, o que eu faço? Eu faço o chá, põe lá na garrafa e quase toda hora eu vou lá e tomo um pouquinho, porque para mim isso me ajuda na questão do intestino funcionar, tá bom? Mas o que eu quero deixar aqui claro para vocês é que o Livitia não serve só para emagrecer e nem só para funcionar o intestino. Ele, na verdade, ele ajuda na questão da beleza. E se nós estamos falando aqui na questão de ter uma intimidade melhor, então nada melhor do que a gente se sentir bem, a gente tá bonita, se olhar no espelho e tá com uma pele bonita, tá bom? Então o Livitia eu também considero como um dos produtos, tá? Para os nossos cuidados íntimos. Vamos passando, então aqui só fala como é que consome, tá bom? Eu quero passar, tá, bom, chegamos nos produtos que a gente realmente usa. Eu não sei se todos vocês conhecem o nosso desodorante íntimo, tá? Que é o nosso Secret, tá? Não sei se vocês já usaram, se não usaram, vale muito a pena começar a usar, por quê? Ele realmente, o que acontece com a nossa região íntima, tanto feminina quanto masculina, tá bom? Ela tem que ter o pH neutro, e às vezes ele fica ácido, provocando várias infecções, como candidíase, tá? Então, o que ele faz? Ele faz com que o pH da nossa parte íntima, né, da nossa pepeca, fica neutro, e do homem também, tá? Porque muitas vezes o homem acha que ele não precisa se cuidar. E, na verdade, as maiores infecções que as mulheres têm é devido é o homem que traz para a mulher, porque não faz uma higienização correta, tá? No pipiu ali, entendeu? Então, tem que ser feito. Eu vou dar uma dica para vocês, que provavelmente o médico de vocês já deu, tá? Mas isso é importante, isso para os homens, tá? Isso é uma dica para os homens. Vou ao banheiro. Eu tenho que lavar minha mão, tá? Os homens, eu tenho que lavar minha mão antes de pegar no pênis mesmo para poder fazer xixi. Então, eu lavo antes e depois. O porquê do antes? Porque a sua mão pode estar contaminada. Então, aí quando você encosta ali no pênis para poder fazer o xixi, o que acontece? Você passa alguma bactéria, tá bom? Então, isso é ruim para você, que pode provocar uma doença para você, e para sua parceira também, tá? Porque aí você pode levar algum tipo de doença para ela. Tá bom? Então, não sei se vocês sabem disso, tá? Mas é legal os homens e as meninas que estão aqui falar isso para o seu parceiro, tá? Sempre que ele for ao banheiro para fazer ou número 1, número 2, lava a mão antes e depois, tá bom? Pessoal, estou falando muito rápido, tá tranquilo? Vocês estão acompanhando? Eu tenho mania de falar rápido aqui no computador, quando não estou vendo vocês, não estou vendo ninguém conversando, às vezes eu estou falando rápido, tá bom? Se estiver falando muito rápido, só falar que eu falo um pouquinho mais devagar, tá bom? É só para a gente não perder muito tempo aí e passar um maior número de informações. E para as meninas, esse produto, o que acontece? Ele vai fazer com que a sua vagina, né, que é a sua área ali íntima, ela fique sempre com pH neutro, tá? Não deixando que aconteça nenhum tipo de infecção, entendeu? Eu quero falar uma coisa para vocês, também, já que a gente está falando nisso. Às vezes, as meninas, tá? Pode sentir assim, às vezes, vai lá no banheiro e sente um odorzinho, tá bom? Na calcinha, ou às vezes um corrimentozinho que tá um pouco mais forte, tá? Isso não necessariamente
pode ser algum tipo de infecção, tá bom? Isso, o que que acontece? Às vezes você teve, o seu parceiro estava ali com o esperma dele, né? Às vezes você teve relação, e aí o esperma dele não estava neutro, estava um pouco ácido. Então, o que acontece? Essa acidez do esperma, ele deixa faz com que o seu pH ali, da sua vagina, deixe de ser neutro e passe a ser ácido, tá? Mas isso, se for só essa questão mesmo, isso não é infecção. Muitas vezes você tá com esse mau cheiro, às vezes vai no ginecologista e não tem nada, justamente por conta disso, porque pode haver esse desbalanceamento aí do pH, tá bom? Então, fique tranquila e observa se isso vai continuar por mais tempo. Se continuar, aí sim tem que procurar o médico. Só que usando o nosso desodorante, daqui a pouquinho eu vou falar sobre um outro produto, esse odor, se não for infecção, ele vai passar, tá bom? Então, se você estiver usando, o que acontece? Quando vier o pH ácido, às vezes, do seu parceiro, ele não vai deixar com que essa acidez passe para você, tá bom? Isso só acontece com pessoas que não usam, tá? O nosso desodorante, tá bom? Então, tirando essa dúvida aí, porque às vezes você tá lá com aquela sensação ruim, né? Que não tá com um cheirinho bacana, e aí você fica preocupado, vai no médico, mas não dá nada. Então, é justamente por isso, tá? Porque naquela relação sexual, às vezes, que você teve, e aí o esperma do seu companheiro lá tava ácido, então por isso que acontece isso, tá bom? Tranquilo? Então, vamos passar a usar. Isso aqui, gente, ele é fantástico. Também na questão de estar deixando o seu pH neutro e também, para quem já usou, para ter relação mesmo, tá bom? Se você quer proporcionar para o seu parceiro e para você um sexo bacana ali, isso aqui vai te ajudar bastante, tá? Primeiro que ela vai ficar com um cheirinho muito gostoso, só que uma dica de ouro, tá, pessoal? Não passa na hora que você vai ali para a relação, passa um pouquinho antes, porque às vezes ele pode, apesar do cheiro dele ser bem suave, tá bom? Mas pode ficar com um gostinho ali que às vezes não agrada, porque você acabou de passar. E uma outra dica de como você aplica, não põe muito próximo, deixa um pouquinho mais distante, que pode te machucar, principalmente se ele estiver cheinho, tá? Porque o jato é forte. Então, deixa dar uma... na embalagem fala 15 centímetros, não precisa de ser com 15 centímetros, tá bom? Isso aqui, o que ele vai ajudar? Ele vai ajudar até mesmo pessoas que têm problema de corrimento. Isso tudo acontece por conta do pH não estar neutro, tá? Então, o que vai acontecer? Suas calcinhas vão ficar mais cheirosas, tá? Porque não vai ter aquele corrimentozinho mais. As gavetas de calcinha ficam cheirosíssimas com ele, tá bom? Então, pode usar. Silvane, posso usar ele como desodorante para o braço? Tem pessoas que não gostam de usar o nosso desodorante, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Por ele ser rolon, e prefere usar esse aqui. Pode usar, não foi feito para isso, mas pode usar também, porque como ele ajuda na questão de diminuir, né, a umidade, então ajuda muito a você não transpirar, tá bom? Bom, vamos passar aqui para o próximo. Então, esse é o nosso queridinho, tá? Que é o barba-timão. O barba-timão, ele é muito antigo. Isso aqui os índios já usavam, tá? E é considerado como a casca virgem. Por quê? Porque ele faz com que a musculatura, ela fique contraída. Por isso, quando você usa o barba-timão na sua área íntima, ela fica mais apertadinha. Agora, outra dica, tá bom? A gente tem, às vezes, aquela ideia que você tem que fazer o jato lá com aquelas duchinhas e fazer a lavagem interna. A nossa vagina, ela já faz a limpeza sozinha, tá? Ela é igual, eu brinco, ela é igual aquelas geladeiras lá que tem autolimpantes, então, tá? Então, você não precisa estar fazendo a limpeza íntima, ficar colocando aquelas duchinhas e jogando o jato interno. Se você vai abrir os lábios, tá? Os lábios, os grandes lábios, os pequenos lábios e o clitóris também, e fazer a limpeza. Então, você põe um pouquinho na sua mão, molha e faz essa limpeza. Isso é importante, tá? Silvana, mas você tá falando desse jeito aqui, eu acho que aqui só tem maiores de 18 anos, né? Então, a gente sabe, tá? Você tem que conhecer sua parte íntima, até mesmo para você ter maior prazer e você dar prazer para o seu parceiro, tá bom? Então,
pegue ali, faz a sua limpeza, estou lá no banheiro, o meu já fica lá no banheiro, então eu faço essa limpeza todos os dias, e isso é necessário que a gente faça, tá bom? Que você faça essa limpeza, tá? Então, põe um pouquinho só na sua mão, molha ali, tá? Faz a espuminha e vai lá na sua parte íntima, abre os lábios, os grandes lábios, os pequenos lábios, e o clitóris também faz essa limpeza, tá bom? Por quê? Porque é ali que ficam as bactérias e às vezes pode te dar alguma infecção, tá bom? E não precisa fazer interno, só de você fazer isso e fazer ele próximo do orifíciozinho ali, você vai ter ele mais contraído, tá bom? Então já vai ficar lá mais apertadinha, tá bom? Então é bem tranquilo esse aqui. Uma outra coisa também que não só para a parte íntima, tá bom? Uma coisa que é bem interessante, aquelas pessoas que transpiram muito, você usar isso no rosto é bem tranquilo para poder ele diminuir aquela sudorese, tá? Então, eu uso muito também, sempre para lavar o meu rosto e as minhas partes íntimas, então pode usar, tá? Então, se você conhece pessoas que estão na menopausa e que tá lá com aquela transpiração louca, pode estar oferecendo o barba-timão, porque ele ajuda a acalmar a pele. Tá certo? Então, e o porquê que o barba-timão é tão bacana? Se a gente olhar aqui, a gente vai perceber que ele tem, ele foi feito para fazer mesmo uma limpeza suave, ele não agride a nossa pele, tá? E deixa a pele macia e com uma fragrância muito agradável. Tá certo? Então, o uso contínuo dele vai fazer com que você não tenha nenhum tipo de infecção, tá? Eu nunca fui de ter infecção ginecológica, mas depois que eu conheci a Acnos, agora que eu não tenho mesmo, tá bom? Então, se você não conhece ainda esse produto, comece a usar e você vai perceber que a sua pepeca lá vai ficar bem cheirosinha, tá? Vai ficar mais rígida. E para os meninos também, tá? Para poder lavar lá o bilauzinho, tá? E uma outra dica, que com certeza vocês sabem, mas tem que abrir ele mesmo e lavar a cabecinha dele. Não adianta passar só por fora. Então tem que puxar mesmo a pelezinha e fazer a limpeza, tá? Na ponta do seu... Do pênis lá, para poder ter uma limpeza mesmo, tá? E não ficar nenhuma sujeirinha no orifício. Então, lavamos com o barba-timão no chuveiro e depois, na hora que a gente enxugou direitinho, tá? A gente vem e aplica o Secret. Uma pergunta que às vezes o pessoal me faz, e não sei se alguém está perguntando aí, eu vejo que tem perguntas, mas eu não tô lendo agora, tá? Quantas vezes por dia a gente deve usar o Secret? O Secret você usa na hora que você toma banho e pronto, e você já vai ficar higienizada ali o dia todo, tá? Agora, uma outra coisa que é importante a gente entender, para poder não ter esse cheirinho, tudo, porque ele combate, né? Mas você vai tomar banho de manhã às vezes e vai voltar a tomar banho só de noite. Você usou ele ali de manhã, tá? E vai passar o dia todo. Na hora que você vai ao banheiro, tá? Para poder fazer xixi, sempre nós temos que estar secando a nossa vagina, não pode ficar molhada, porque aquele respingo de xixi que fica na calcinha pode provocar mau cheiro, tá? Então, e pode te dar alguma infecção. Ele vai ajudar nos cuidados, mas a gente tem que ter os nossos cuidados no dia a dia. Então, foi ao banheiro, fez xixi, faz a seca direitinho. A nossa vagina, ela sempre tem que estar sequinha, tá? Não pode estar ali com molhado, tomou banho. E sempre usar uma toalha, não aquela toalha. Às vezes é bom você ter até aqueles... como é que fala? Aqueles guardanapozinho, né? Para poder você estar secando na hora que você vai ao banheiro, tá bom? Para não estar passando a toalha, ficar ali machucando você, tá bom? Então, usa sempre que você tomar banho. Não precisa, toda hora que eu for no banheiro eu tenho que aplicar? Não tem necessidade, tá bom? Se você fizer a sua higienização perfeita, não precisa estar usando ele sempre, tá certo? Vamos passar aqui para a gente poder... Eu não vou ficar lendo, tá, as coisas. E agora nós vamos falar sobre o nosso desodorante, tá? Esse aqui, que é o de Rolon. Lembra que eu falei lá que tem algumas pessoas que às vezes perguntam, né, se pode usar o Secret no braço, tá? Pode usar, se você quiser usar. Não foi feito para isso, tá bom? Mas pode usar.
porque tem pessoas que não gostam de roll-on, eu já prefiro, tá, para usar. Então, esse aqui, que é para completar os nossos cuidados íntimos, porque não adianta nada, a pepeca tá cheirosinha, o rosto tá bonito, porque tá indo direto no banheiro, tá? Mas aí a pessoa chega perto de você, tá com aquele CC danado, e CC não é a gente fala do CC, né, quando a gente vai para treinamento, que é a caneta e o caderno, esse é um CC bacana, mas o CC debaixo do braço não é bacana, tá? Então, ele é bom para quem faz atividade física, que todos nós aqui fazemos, né, que isso é uma coisa saudável. Então, para quem faz educação, vai fazer um exercício, nem que seja uma caminhada, é bom você passar antes. Por quê? Porque ele absorve aquele calor todo ali, quando você transpira, não fica com aquele cheirinho de ruim, desagradável lá debaixo do braço, tá bom? Então, qual que é o diferencial do nosso desodorante? Ele tem o desodorante, o nosso Acaveg, não combate apenas o mau cheiro das axilas, tá? Como eu falei, mas as bactérias que causam o odor. Por isso que é bacana você usar ele antes de ir para academia, tá? Porque ali na academia, quando você está transpirando, às vezes com ar condicionado, agora com máscara, então tem várias bactérias no ar mesmo e provoca odores, tá? Ele é produzido pelo aloe vera, tá? Óleo essencial de alúmen de potássio e um sal natural que age como ativo desodorante. O desodorante Acaveg te garante proteção total com os maus cheiros da transpiração. E ele contém nanoemulsão de óleo de alecrim. Por ele é vegano, tá? E ele não é testado em animais, tá? E ele é a favor da natureza mesmo, tá bom? Então, ele é um eco-friendly, que a gente fala. Deixa eu admitir aqui, tá? Ele é vegano, não é testado em animais, e ele contém o extrato de aloe vera, que, se a gente for falar do aloe vera, mesmo lá nos nossos avós, nossos bisavós, já usava muito o aloe vera, né? Para poder cuidar do cabelo e tudo. Hoje a gente tem tudo isso nos produtos da Acmos, tá? Vários produtos da Acmos que tem o aloe vera, que ajuda muito na questão do cuidado com a pele mesmo. Vamos aqui. Ó, eu quero ler esse aqui. Possui propriedades suavizante, sabonete, também nós temos o nosso sabonete, tá? O sabonete eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas a gente tem, além do desodorante, a gente também tem o nosso sabonete em barra, tá? Manteiga de karité, agentes hidratantes, extrato de aveia e nanoemulsão de óleo essencial de alecrim, tá? Por isso que a gente tem essa sensação de frescor, tá? Por conta do alecrim. Então, por isso que você passa e vai fazer seu exercício, você transpira, mas não fica com aquele odor e fica com as axilas bem refrescantes, tá bom? E não tem irritabilidade. E outra coisa, ele não tem o alumínio, né? Que é o que a gente encontra em outros desodorantes que não é da Acmos, tá bom? E provoca até câncer, tá? Câncer de mama, tá? Em alguns desodorantes, por possuir o alumínio, então ele provoca até câncer de mama. Isso já foi comprovado com estudos, tá bom? Então, agora eu vou tentar resumir um pouquinho de todos os produtos, tá bom? Então, o que a gente precisa? Para a gente ter uma higiene íntima, tá? E a gente pensa em higiene íntima para poder ter um bom relacionamento com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, tá? Então, para isso, a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, é fazendo a nossa higienização interna, tá? Que é usando o nosso Right Now, para a gente ter uma tranquilidade melhor, né? Não esquecer das coisas, né? E também para a gente ter uma libido melhor. O nosso chazinho, para a gente estar desintoxicado mesmo, porque, gente, é muito chato você, já pensou, você tá lá no bem-bom lá, e aí, de repente, você tem aquela sensação ruim de, nossa, gente, eu não fui ao banheiro, e se na hora der vontade de fazer um pum, alguma coisa assim, isso é desagradável, tá? Então, o que acontece? O Livitia, ele faz isso. Por que é que eu trouxe o Livitia? Justamente para isso, tá? Para entender que se a gente está
tudo bem, tudo funcionando bacana, então nós vamos ter até uma relação melhor com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. E os cuidados mesmos no local, tá? Que aí é o nosso Secret, o nosso desodorante íntimo e o nosso sabonete de barba timão, para você ter sua região íntima, tá? Independente se é mulher ou se é homem, bem limpinha, cheirosa, tá? E bem agradável para a gente poder estar tendo aí uma relação bacana com o nosso parceiro. Tá bom? Agora eu vou abrir aqui o chat, ver se tem alguma pergunta, se alguém puder me ajudar aí com as perguntas. Alguém pode me falar das perguntas, porque eu não estou conseguindo ver aqui. Bian? Como é que eu vejo? Silvone, o Bian teve que sair da sala, eu não li as perguntas aqui ainda. Eu não li as perguntas. Se você quiser ir lendo as perguntas, enquanto Então, mas a Isabela está tentando me ajudar aqui como é que eu leio as perguntas, sabe? Porque eu não tô conseguindo. Ah, tá. Nos 3 pontinhos embaixo aí, abre o bate-papo, ó. O pessoal tá elogiando bastante, falando quanto usa, né? Sabonete, todo mundo tem algumas opiniões realmente aí. Realmente é muito bom, tarará, sim, cloreto de alumínio, isso, Juma, excelente. Me ajuda aí, pessoal, que são muitos comentários, eu não estou vendo pergunta. Você está vendo alguma pergunta, o Ainder? Não, elas ficaram lá no início. Mas, enfim, Silvone... então me pergunta. Faz achou? a pergunta aí. Não achei. Me fala que são 55. Na verdade, mais para parabenizar mesmo, porque você trouxe um tema íntimo, um tema difícil de se falar, né? E você trouxe de maneira muito simples de se entender e de maneira muito tranquila também, né? Nós nos deparamos todos os dias com pessoas com dúvidas assim, e quando essas dúvidas nos chegada a gente não sabe explicar, a verdade é essa. Porque falta riqueza de detalhe, você trouxe riqueza de detalhe para os mais experientes áquimos que aqui estejam na sala. Parabéns, mais uma vez. Como sempre, né? Você dá uma aula de produto. Pessoal, nós estamos vivendo um momento tão forte na área de venda direta, mas tão forte, e provavelmente, diante dos estudos que a gente tem, esse momento ele vai não só se estender, como ele vai se acentuar. Por uma série de motivos econômicos, né, de pós-pandemia, no caso nosso no Brasil, auxílios emergenciais que pararam agora, então muitas pessoas vão precisar de fazer uma renda extra, e um dos detalhes que fazem as pessoas terem sucesso nesse quesito é ter essa riqueza de detalhe que a Silvone trouxe hoje, que é saber pontualmente sobre o produto e coisas que muitas das pessoas no mercado não sabem explicar. Isso é que vai fazer da gente um vendedor diferente. E chegou o momento da gente aproveitar. Eu falei, hoje a gente esteve conversando muito, né, com a liderança sobre isso, e chegou o momento da gente aproveitar de maneira profissional. E nada melhor do que estar aqui no nosso grupo, no Start Me, fazendo isso. Então, mais uma vez, parabéns, Silvone. Pessoal, sabe o que a gente pode fazer também? No grupo do Start Me, quem achar que teve alguma das perguntas aí que não foi lida, que passou batida, perguntar, que a Silvone vai ter, eu tenho certeza que ela vai, mais uma vez, nos ajudar aí, né, Sil? Então, com certeza, pode perguntar lá no grupo, porque eu vi um aqui, ó, se a pessoa já tem um corrimento ou coceira, pode usar ou tem que ir ao ginecologista primeiro. Ó, é o seguinte, se tá com coceira, o mau cheiro pode ser aquilo que eu falei, tá? Você teve a relação, o esperma do seu parceiro estava com pH ácido, então pode acontecer o mau cheiro. Agora, se já chegou a coceira, então aí pode ser algo que não é só isso. Então, o que você faz? Vai no ginecologista, mas já pode começar a usar. Esses produtos, pessoal, a gente tem que usar todos os dias, tá bom? Então, assim, eu falei com o Rubem, Rubem, eu quero fazer um treinamento sobre isso, nós temos produtos tão bacanas, e às vezes o pessoal não sabe da vantagem que a gente tem. E são coisas que a gente tem que ter, independente se você tem um relacionamento ou se não tem, você tem que se cuidar para você. Isso eu esqueci de falar, tá? Então, você tem que estar bem com você mesmo, tá bom? É você pegar a sua calcinha lá na gaveta, no seu guarda-roupa, e ela sempre tá cheirosinha, tá? Independente se você
tem um relacionamento ou não, a gente tem que estar bem para nós, em primeiro lugar. A primeira pessoa que importa somos nós, tá? Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir passar isso para ninguém, você não vai conseguir levar nada de positivo para o outro. Se você estiver mal com você mesmo, você vai se achar feia, você vai se achar até fedida sem estar, entendeu? Então, primeiro, a gente tem que cuidar da gente, tá bom? Então, a pergunta aí, se você está com coceira, pode usar o produto, mas marca sua... Gente, isso é muito importante. Eu faço meu acompanhamento, a minha menina tem só 16 anos, mas desde os 12 anos, quando ela já virou mocinha e menstruou, eu levo a minha filha todos os anos no ginecologista. Por quê? Isso é muito importante, tá? Nós, mulheres, tá? Os homens acham que não precisam, mas os homens também têm que fazer uma bateria de exame todo ano. Isso é muito importante, tá bom? Por quê? Ah, quem procura acha. Não, não é assim. Você tem que se prevenir, tá? Às vezes eu comento isso com as pessoas, não vou no médico não, porque quem procura acha. Não, não é isso, tá? Você tem que se prevenir. Se você se prevenir, então você consegue pegar, se tiver alguma coisa, antes daquilo virar grave, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa, eu nunca tive problemas de saúde graves, mas quem conhece a minha história, tá? Eu tive problema de saúde na questão óssea, eu tive osteopenia óssea, e como é que fala? Osteopenia óssea mesmo, é um passo antes da osteoporose, tá? Então, eu tinha um desgaste na minha coluna e um desgaste na minha perna, e fiz acompanhamento com o médico e não conseguia recuperar. Com a Acmos, hoje eu consegui vencer a minha osteopenia, tá, na minha coluna, e na minha perna eu tô quase vencendo. Isso por quê? Porque eu sempre tive esse cuidado, tá, acompanhando, tá fazendo isso, e quando eu conheci a Acmos, eu parei de tomar qualquer medicamento de farmácia, hoje eu faço acompanhamento com os nossos suplementos e tenho uma saúde que os médicos ficam admirados. Eu estava morando em Limeira. Oi? A Silvia perguntou aí, ó, por que se a pessoa toma 3 banhos ao dia? Eu acho que ela estava falando, a pergunta é relacionada para que higienizar com sabonete, desodorante, se ela toma 3 banhos ao dia. Eu acho que tem a ver com o pH que você falou, né? Não. Então, pessoal, outra coisa, tá? O que eu esqueci de falar, tá? É porque é muita informação e às vezes a gente fica aqui meio assim, por mais que a gente já tenha o costume de dar treinamento e fazer, quando a gente não tá vendo, parece que presencial é mais tranquilo, tá? O ficar lavando, tem pessoas que vai ao banheiro, sei lá, faz xixi 10 vezes por dia, 10 vezes usa duchinha e lava. Não tem necessidade disso. Por quê? Quando você faz isso, você está tirando a proteção. Nós temos a nossa proteção própria. O nosso corpo, ele é perfeito. Então, não precisa disso. E se você tem necessidade de tomar esse tanto de banho, não precisa usar o desodorante, tá? O tempo todo. Mas o sabonete, sim, sempre lavar com esse sabonete. Não lave com outro sabonete. O sabonete de barba de mão, se você tomar 10 banhos por dia, use 10 vezes. Agora, o desodorante não tem necessidade, tá? Você usar ele de manhã, na hora que você toma banho, e na hora de dormir, tá bom? Agora, o sabonete não. Sempre lavar a sua parte íntima com esse sabonete, tá bom? Ele tem o pH neutro também, então não vai dar nenhum problema. Melhor do que você lavar com outro tipo de sabonete, a não ser que você queira lavar com Fenel, que aí tudo bem, tá? Com os nossos outros sabonetes de algodão, pode lavar também, tá certo? O de algodão ou de romã, tá certo? Mas então, lavar com sabonete, sim, mas usar o desodorante no máximo 2 vezes por dia, tá bom?